quem é o servo fiel e prudente? Vocês são lembrados que o livro Mistério Consumado foi quem ensinou que o servo fiel e prudente era Charles Taze Russell e que ele era o mensageiro de Laodiceia. Agora, 10 anos depois de sua publicação, Rutherford teria que corrigir essa situação. Na Torre de Vigia de Sião, de 1º de fevereiro de 1927, sob o tópico O Filho e o Servo, e no número de 15 de fevereiro, também de 1927, com o título O Servo, Bom e Mau, Rutherford raciocinava que o escravo fiel e discreto era um servo composto e não apenas uma pessoa. Jesus, ele era o soberano de Jeová e ao mesmo tempo seu mais humilde servo. Rutherford diz ser estranho que alguns que se diziam ser gerados pelo Espírito Santo faziam forte objeção ao serviço do Senhor, ou seja, a questão da distribuição dos livros. Isso, segundo Rutherford, fora predito nas Escrituras. Eles não queriam pregar e simplesmente desejavam esperar em vão até que Deus os levasse ao céu. Mas coloque-se também no lugar desses estudantes da Bíblia. Eles haviam pregado por muitas décadas, alguns por mais de 40 anos, com a esperança de irem para os céus em 1914. Isso não aconteceu. Daí, quando Rutherford assumiu a presidência da Sociedade Torre de Vigia, colocou um novo ano, 1918, que logo chegou e foi mostrado a todos que era uma mentira. Não sendo suficiente, Rutherford inicia uma campanha mundial que por mais de 5 anos pregava que 1925 não apenas traria o fim do mundo e colocaria o reino milenar de Cristo em ação, mas os patriarcas seriam ressuscitados e também as outras pessoas, e que inclusive todos os estudantes da Bíblia fiéis iriam para o céu e o Israel natural estaria na Palestina. Só que nada disso aconteceu. Então imagine também a frustração desses irmãos não querendo agora continuar uma obra na qual eles só tinham que vender os livros que Rutherford escrevia, pelo menos um por ano, além dos folhetos. Rutherford critica aqueles que diziam: não vou vender livros, sou cristão há muito tempo, pregarei da plataforma ocasionalmente e contarei às pessoas minhas experiências na verdade. Não me humilharei indo de porta em porta pedindo às pessoas que comprem livros. Bem, quando Rutherford fala esse tipo de coisas, como se esses irmãos estivessem dizendo isso, pregarei da plataforma e contarei às pessoas minhas experiências na verdade, ele está se referindo ao modelo de reuniões que existia na época de Russell. Os irmãos costumavam frequentar as congregações e existia a chamada reunião de louvor, oração e testemunho, onde era isso que as pessoas faziam, oravam, cantavam louvores a Deus e a Cristo e também suas experiências pessoais. Rutherford mudou esse estilo de reunião para o que hoje existe a chamada reunião de serviço, para falar sobre experiências do ministério de campo. Rutherford, então, nesse artigo se defende. A Sociedade Torre de Vigia não quer obrigar ninguém a vender livros, e não acredita que isso seja a vontade do Senhor. Mas usa o raciocínio de Romanos, capítulo 12, versículo 1, para que os estudantes da Bíblia apresentassem os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E isso, obviamente, incluiria fazer aquilo que a Sociedade Torre de Vigia achasse melhor ser feito. Reconhecendo que alguns considerariam a pregação de porta em porta um sofrimento mental e físico, ele disse que era necessário dar testemunho e o servo de Deus não tinha outra alternativa. Citou Mateus 23:12 sobre aqueles que se humilham, que serão exaltados. Se o Senhor escolheu enviar sua mensagem em forma de livros impressos, então é obrigação dos seus servos colocarem tal mensagem nas mãos das pessoas. Jesus estava agora usando os livros da Sociedade Torre de Vigia, bem como o rádio, para transmitir a mensagem da verdade. Rutherford argumenta que o principal dever
e impostos a todos os verdadeiros cristãos agora na terra é ser testemunhas fiéis e verdadeiras de Jeová. Todo aquele que ama o Senhor estará ansioso para pregar. Somente o egoísmo fará com que alguém tenha medo. Lembrem-se que nessa época a comissão editora praticamente já não tinha mais voz, mas ainda existia. Quem ditava o que deveria ser escrito na sentinela ou não era Rutherford. Já na The Golden Age, quem tinha maior responsabilidade quanto a isso era Clayton Woodworth. Porém, sempre Rutherford assinava embaixo se deveria ser publicado ou não. E os livros, Rutherford escrevia um por ano, além dos folhetos. Então as pessoas não queriam pregar, era porque muitas das coisas que elas estavam oferecendo eram os livros de Rutherford, que era realmente um escritor muito hábil. Apesar da escrita dele ser bastante maçante para quem lê, porque ele repete muitas vezes aquilo que a Bíblia diz, era uma forma de pregação. E Rutherford ensinava que Jesus queria que se pregasse desse jeito. Rutherford conclui dizendo sobre a parábola dos talentos que o Cristo coletivamente é o servo de Jeová Deus, e os membros do corpo são parte desse servo. Eles também são servos do próprio Cristo, que é sua liderança. Quanto aos bens do amo, referia-se ao reino dos céus, e que a habilidade de cada um em lidar com os interesses desse reino revelaria o grau de espírito do Senhor que tinham. Em 1874, houve a segunda presença de Jesus, e desde então começou uma obra de colheita, com a verdade sendo revelada gradualmente, explica o juiz. A vinda de Jesus ao seu templo era para julgamento, e a profecia de Malaquias 3, 1-3, se relacionava com a parábola dos talentos. O Senhor veio ao seu templo em 1918, e após provar os estudantes da Bíblia daquela época, encontrou o servo fiel e prudente. E afinal, quem seria esse servo? A torre de vigia de Sião responde: aquele servo é o que usa o conhecimento que recebeu do Senhor de acordo com a vontade de Deus, e que adota um curso de ação em harmonia com as regras divinas. Ele usa diligentemente todas as faculdades com as quais é dotado e todas as oportunidades que tem para manter e cumprir a missão do reino dos céus que lhe foi confiada. Concluindo, visto que as Escrituras definitivamente localizam o servo como o Cristo, então a conclusão insistente é que o servo fiel e prudente, mencionado pelo Senhor, é uma classe composta por aqueles que ele encontra fiéis no momento em que vem ao seu templo. O diabo, segundo eles ensinavam, fora lançado à terra em 1914, quando então Jesus assumiu plenamente o seu reino. E ele causou perseguição ao servo fiel como classe. Houve uma ampla distribuição de alguma literatura gratuita no final de 1917 e no início de 1918. Trouxe muita perseguição ao povo do Senhor. Causou divisão. A ampla circulação do 7º volume de Estudo das Escrituras aumentou a perseguição dos fiéis. De acordo com Rutherford, como foram aprovados aquelas pessoas que eram fiéis ao ensino dele, então Jesus designou estes sobre todos os seus bens para cuidar dos interesses do seu reino na terra. Ou seja, quem publicou aquele monte de asneiras em 1917 foi o Rutherford e o seu grupo, sem consultar o restante da comissão editora. Quem afirmou que Russell era o servo fiel e prudente no mistério consumado e que ele era o mensageiro de Laodiceia em 1923? Rutherford e seu grupo. Quem expulsou os 4 diretores de Betel por motivações desonestas? Vocês sabem. Quem previu o fim do mundo para 1918 e logo empreendeu uma campanha mundial profetizando a mesma coisa para 1925?
decepcionando a muitos e depois dizendo que era apenas uma opinião expressa? Rutherford e seu grupo. Mas, segundo ele mesmo ensina, foi esse grupo que foi aprovado por Jesus, que Jesus achou digno, fiel e verdadeiro, além de prudente, sim, muito prudente, para designá-los sobre todos os seus bens. Só que essa verdade que Rutherford falou lá em 1927 não se manteve eternamente. Em 1975, Frederick Franz lançou o livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos, e nele reconheceu que o mistério consumado e a atitude religiosa tenderam para estabelecer uma seita religiosa em torno de um homem. Ou seja, Franz, que viveu aquela época com os estudantes da Bíblia, reconhece que o mistério consumado foi culpado de promover a adoração a Russell. E que os dois artigos que nós acabamos de considerar agora da Torre de Vigia de Sião de 1927 serviriam para impedir tal tendência ao sectarismo, e que o servo era na verdade composto. Em 1929, a sociedade distribuiu entre o público o estoque remanescente dos estudos das Escrituras, tanto os 6 escritos por Russell quanto o Mistério Consumado. A partir dos anos 30, não seriam mais publicados estes livros. Por quê? Porque viriam novos livros, escritos pela pena de Rutherford, para servirem como verdade. Mas será que Jesus esqueceu de informar a sua classe, escravo, fiel e discreto, sobre a profecia de Mateus 24:45? Será que ele disse alguma coisa para Rutherford lá na época que era uma classe e deixou de dar outras informações? Parece que o Jesus deles fez isso. Por quê? Porque na sentinela de 15 de janeiro de 1961, afirmava-se que este escravo passou a existir desde 33 da Era Comum até os dias atuais. E que, depois, segundo uma revista mais atualizada, explicou que provavelmente uma geração da classe do escravo alimentou a próxima, e assim por diante, até chegar 1919. Mesmo sem conseguir provar isso, a sentinela afirma que Jesus não deixaria os interesses do seu reino nas mãos de uma organização neófita de crianças espirituais. Foi ao escravo fiel e discreto, de 1900 anos de idade, a antiga congregação cristã, que se confiou este precioso serviço do reino. E para confirmar que este escravo fiel e discreto sempre existiu desde 33 da Era Comum e uma geração dele alimentava outra geração, foi colocado nessa sentinela de 61 uma lista de 80 credenciais, segundo eles, esmagadoras, para mostrar que vários personagens e situações bíblicas prefiguravam o papel desse escravo no futuro. Todos os assuntos espirituais da terra que pertencem a Jesus, ele os designou a esse escravo, além de ter designado ele sobre todos os seus bens já naquela época, em 1919, após o exame feito em todas as religiões e ter se concluído que a única verdadeira era dos estudantes da Bíblia. Já na sentinela de 15 de maio de 95 e 1º de março de 2004, foi dito que o escravo servia alimento espiritual aos domésticos desde 33 da Era Comum, e que ele passou pela prova em 1918, quando Jesus veio ao seu templo, designando-lhes então sobre todos os seus bens. Ou seja, então, a Torre de Vigia de Sião de 1927 disse que o escravo, fiel e discreto, era alguém composto, e já naquele tempo estava fornecendo o alimento espiritual e foi designado por Jesus sobre todos os bens de Jesus na terra, assim também como o próprio reino dos céus. Em 95, foi confirmado o que fora dito lá em 61, que o escravo existia desde 33 da Era Comum
e uma geração alimentava a outra. Só que isso jamais foi provado historicamente. Em 2004 foi reafirmado esse tipo de ensino. Só que 86 anos depois, desde 1927, a verdade que Jesus havia dito a Rutherford mudou. Em 2013, o corpo governante escreveu algo que contrariava Frederick Franz em 1961. Ele, ou seja, Jesus, passou os interesses do seu reino, sim, a uma organização de crianças espirituais. Por quê? Porque o raciocínio de Frederick Franz, que depois foi presidente da Sociedade Torre de Vigia, era que Jesus não poderia passar para o escravo fiel e discreto como classe uma responsabilidade tão grande, que era cuidar dos bens do amo, para cristãos que há poucas décadas atrás haviam se batizado. Mas foi justamente isso que foi ensinado em 2013. O escravo fiel e discreto não veio a existir desde 33 da Era Comum, mas sim desde 1919. Sim. Nem Russell agora pertencia à classe do escravo fiel e prudente. E só será esse escravo designado sobre os bens do amo, de acordo com essa sentinela de 2013, quando todos os ungidos que fornecem o alimento espiritual tiverem morrido e então reinado nos céus. Sim, não basta também ser ungido para ser considerado membro do escravo fiel e discreto, de acordo com essa sentinela de 2013. Pode alguém ser ungido, morar lá, quase no final do mundo. Esse ungido, se ele não pertence ao corpo governante, ele não é considerado como membro do escravo fiel e discreto. Esse Jesus das Testemunhas de Jeová, sempre alterando a verdade, não é mesmo?